8h52 no horário de Brasília, meia-noite e 52 no horário de Paris. Caso Marielle, quem são os citados por Rony Lessa em negociação de delação? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu e o que está acontecendo essa semana, que envolve o caso Marielle. Deixa eu voltar e eu vou fazer isso, vai ser minha última fala hoje aqui. Essa semana a Polícia Federal recebeu a delação de Rony Lessa, o policial militar, policial carioca, que foi ele quem executou Marielle Franco e Anderson na noite de 14 de março de 2018. Rony Lessa, ele decidiu fazer uma delação e dizer, entre aspas, e eu já coloco entre aspas porque eu sei que ele está mentindo, quem teriam sido os mandantes. Ele cita então, principalmente, Domingos Brazão. Quem é Domingos Brazão? Domingos Brazão foi um vereador, deputado, depois conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Sim, Brazão já matou pessoas. Sim, ele já assumiu que matou pessoas. Sim, inclusive ele já quis matar a Cidinha Campos, que é jornalista. Sim, a Cidinha lembrou disso essa semana na Rádio Tupi. Sim, o Brazão é miliciano. Sim, o Brazão é amigo de Bolsonaro. Sim, o Brazão recebeu o passaporte diplomático. Mas não, o Brazão não foi o mandante da morte de Marielle. E por que eu disse isso? Porque a imprensa comprou, né? A imprensa reproduziu o que o Lessa disse como se o Lessa estivesse falando a verdade. E não é verdade. E por que não é verdade? Porque existe um histórico muito maior sobre os nomes de Carlos e Flávio Bolsonaro do que sobre Brazão. Brazão é tecnicamente o que a gente chama no crime de o bucha. O sujeito que é bem pago, uma boa quantidade de dinheiro e uma boa quantidade de privilégios para assumir um crime que não é dele. Na noite que Lessa disse foi Brazão, Bolsonaro escreveu nas redes sociais: eu estou aliviado. Por que ele está aliviado se não foi ele, não foi os filhos? Ele estaria aliviado de todo jeito antes porque ele não fez. Se ele não fez, ele estaria aliviado de todo jeito. Eu não fiz. Não adianta ficar dizendo que eu fiz. Não fiz, estou aliviado desde já. Pode entrar a polícia na minha casa, pode vigiar meu nome, meus filhos, vai procurar, não vai achar porque eu não fiz. Agora, no momento que ele diz assim, estou aliviado porque o Brazão chupou a manga, tá claro para mim que o Rony Lessa está entregando o Brazão, que por sua vez está cagando e andando, porque se fosse ele mesmo, ele já com esse passaporte diplomático, ele teria metido o pé, não teria ficado no Brasil. Certo? E o Lessa está ganhando tempo, está de cortina de fumaça. Quando, na verdade, o que paira sobre o caso Marielle é o seguinte: em 2017, um ano antes dela morrer, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tinham vários negócios ainda no Rio de Janeiro que envolvem imobiliários, terrenos, Zona Oeste, milícia, aquela coisa de negócio de miliciano. E eles dois tinham, além de tudo, um problema com Marielle que pautava no seu mandato nesses territórios para eliminar, inclusive, a ação das milícias. Lembre-se que Marielle começou na política trabalhando no gabinete de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo sempre teve 10, 15 seguranças com ele. Mas ela não tinha. Então, sim, a morte de Marielle foi um recado para o Freixo. Mas a morte de Marielle foi também porque o Carlos e o Flávio viam nela uma continuidade, uma ameaça ainda maior. Entende? E Carlos, em 2017, tentou, de todas as formas, desequilibrar a Marielle, que foi eleita em 2016, e ele entrava no gabinete dela aos gritos, mandando todo mundo tomar no cu. Ele fazia isso. Como o Brazão também fazia no gabinete de Cidinha, no gabinete de outras pessoas. Esses homens são canalhas, eles fazem isso. E aí ele fez isso com Marielle, muitas vezes com o assessor de Marielle, tanto que teve uma vez que a própria teve que separar uma briga do Carlos com um assessor. Quando é 2018, ela morre. Quando é 2019, em dezembro de 2019, o Carlos Bolsonaro diz que vai criar uma agência de informações secreta paralela à ABIN. Dezembro de 2019. Em abril de 2020,
precisamente 22 de abril de 2020, Jair Bolsonaro disse que ele recebia informações de uma ABIN paralela. Carlos Bolsonaro disse em dezembro que ia criar uma ABIN paralela. Bolsonaro disse em abril de 2020, 4, 5 meses depois, que estava recebendo informações de uma ABIN paralela. Várias pessoas, inclusive, sabiam que o Carlos Bolsonaro estava envolvido nisso. Jair Bolsonaro, na mesma reunião do 22 de abril, ministerial, que inclusive foi liberada, tornou-se pública por causa de uma intervenção do STF. Nessa mesma reunião, ele disse que ia interferir onde que ele quisesse interferir, no ministério e no departamento que ele quiser, porque ele tinha poder para isso. O pastor Henrique Vieira postou isso hoje. Porque queriam foder o filho dele. Agora, aí depois teve federalização do cargo, do caso, não foi federalizado, troca delegado, morre não sei quem, morre Adriano da Nóbrega, Flávio Bolsonaro negando, Flávio Bolsonaro começa a fazer elogio a Marielle, Carlos Bolsonaro some, um monte de coisa. Quando chega agora, em 2024, a imprensa então descobre que havia uma ABIN paralela e que o Alexandre Ramagem, inclusive, estava envolvido nisso, e que sim, essa ABIN paralela investigou até a promotora do caso Marielle. Promotora, você sabe, é aquela que promove a acusação. É a pessoa responsável pelo Estado, o Ministério Público, de acusar e de reunir provas para acusar. Essa pessoa estava sendo investigada pela ABIN paralela, que foi criada por Carlos Bolsonaro, que é aquele sujeito lá de trás que eu te falei. Mas, além disso, o assassino, que é o Rony Lessa, foi ao encontro dos Bolsonaro depois do assassinato. Não é só porque ele era vizinho, mas também porque ele foi ao encontro deles. Então, o que a gente precisa, só para finalizar esse corte, é saber que nós estamos diante de um caso claro do envolvimento de Carlos e Flávio Bolsonaro nesse caso de Marielle. E eu espero que a PF tenha merda no cu, tenha culhão de fazer isso acontecer. Certo? Apoie nosso trabalho pelo Pix, como de terça, gmail.com.